A tecnologia é uma aliada do gestor de frotas, mas é claro que o software de telemetria levanta várias dúvidas. E por isso, reunimos as perguntas mais frequentes dos gestores de frota sobre o GoFleet. E agora eu, Sérgio Jabali, Head de Produto e Inovação da GoSat e o nosso time de TI vamos descomplicar a telemetria para você. Confira o TI Responde. Eu vou explicar para vocês as médias e os custos estimados que nós temos calculados então no dashboard do GoFleet. Nós temos o custo por rodagem, o custo por horas em excesso de velocidade e tempo parado com o motor ligado. A hora por rodagem é um cálculo bem simples. No próprio dashboard do GoFleet você tem uma configuração onde você pode dizer qual que é a média de consumo de quilômetros por litro da sua frota e qual que é a média que você está pagando pelo litro do combustível. Então, sabendo quanto os veículos da sua frota consomem de combustível por quilômetro rodado, quanto você pagou por aquele combustível, junto com os dados de telemetria, sabendo o quanto a frota rodou num todo, eu consigo estimar o preço total que você gastou em combustível por esse km rodado, né? E por se tratar de um dado de telemetria, eu consigo estimar isso também dentro do horário comercial, fora do horário comercial e o valor total. Na sequência, a gente tem o custo com excesso de velocidade, né? As horas em excesso de velocidade. A gente tem um estudo para fazer todo esse cálculo, né? Analisamos bastante, que existe um percentual que o veículo gasta acima do gasto normal que ele teria, né? Então, normalmente um veículo 1.0, por exemplo, consome na gasolina 10 km por litro, né? Isso ele consome se ele andar numa velocidade média ali de 80, 90 km por hora. Acima de 100 km por hora, a força de arrasto, que é uma força que você tem que exercer para estar mantendo o carro naquela velocidade, ela aumenta muito o consumo de combustível. Então a gente tem uma média, esse é um estudo que ele não é 100% preciso, porque isso varia muito de potência de motor, de peso do carro, se você está carregando muitas pessoas no carro, a aerodinâmica do carro também influencia bastante, por isso que a gente disponibiliza essa informação como uma estimativa, né? Então a gente pega o tempo total que a frota ficou acima da velocidade. Então, por exemplo, eu passei de 110 km por hora, eu voltei abaixo de 110 km por hora, né? Então o equipamento ele deu esse start e esse stop aqui para mim de excesso de velocidade, né? Eu tenho aqui que eu fiquei 3 minutos acima dessa velocidade. Então eu contabilizo da frota toda quantos minutos e quantas horas a frota ficou acima do excesso de velocidade. E eu contabilizo somente esse extra do consumo. Conforme eu falei, um veículo, por exemplo, ele consome 10 km por litro, né? Aí acima de 100 km por hora ele consome um percentual X. Então a gente calcula esse percentual X de consumo de combustível, exclui os 10 km por litro, porque isso aí já é natural do veículo, né? Então aqui a gente está querendo achar o custo de se exceder a velocidade, né? Não o custo de somente rodar com o veículo. Então a gente extrai esse percentual que o veículo exerce por estar acima da velocidade e a gente calcula o custo estimado de se cometer infrações de velocidade. E a gente também tem o tempo parado com o motor ligado, né, que também é uma média. É um estudo que a gente fez, que a gente descobriu que a maioria dos motores por hora, né, 1 hora, então 60 minutos, que eles ficam ligados, eles consomem uma média de 1 litro de combustível, né? Então, mais uma vez, conforme essas informações que foram alimentadas ali no dashboard, com o valor médio do litro, a gente consegue estimar quanto tempo a sua frota passou parado com o motor ligado, ou seja, o veículo não estava andando, mas o motor estava ligado e funcionando, e quanto de prejuízo isso causou para você em consumo de combustível, sendo que esses veículos poderiam estar rodando, na verdade, e não parados.